Olá, minha gente, muito boa tarde para a senhora, boa tarde ao senhor, nesta tarde especial de segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. Nós estamos aqui para trazer até você as informações do que acontece na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Cuiabá, mais precisamente, na rua 13 de junho, 1033, no Centrão. Embora temos várias igrejas espalhadas por todo o estado do Mato Grosso, aqui também na capital e também do nosso lado, os nossos vizinhos de Várzea Grande. Nós estamos aqui neste dia de hoje e vamos ter mais cultos. Já teve um de manhã, tem um agora ao meio-dia do momento da live, tem outro às 15 horas e às 19 horas neste mesmo endereço, a reunião da prosperidade, para ensinar a você acerca de coisas grandes de Deus, de realizar os seus projetos, tirar dos papéis, colocar na prática, ganhar dinheiro de verdade, prosperar e crescer e viver a vida abundante que Jesus veio trazer para todos nós. Por isso, fique ligado conosco, vamos ter aqui ainda as informações e a sequência daquilo que nós estamos falando, das coisas que precisamos tirar, segundo diz Colossenses capítulo 3, versículo de número 8. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você, de pedir à senhora e de pedir ao senhor que compartilhe essa live. Curta! Você que está aí no nosso canal, se inscreva. Você que está na nossa página, siga-nos. Venha conosco. Você não tem nada a perder, somente coisas boas da parte de Deus para acontecer na sua vida. Esteja conosco no nome de Jesus, fica até o fim, obrigado por você estar aí e convidar outras pessoas para se ajuntar conosco nesta tarde de hoje. Bem, vamos lá então à nossa palavra de hoje, Colossenses 3, versículo de número 8, está escrito assim: conforme está nas escrituras sagradas, mas agora, falou Paulo, né? Mas agora, não é amanhã, não é hoje. Perdão, não é hoje, é agora. Agora, nesse exato momento que você está me ouvindo, que você está escutando a minha palavra, a minha voz, é esse momento. Paulo está falando desse momento. Ele diz: despojai-vos também de tudo. Gente, o nosso grande problema é que muitas vezes o que acontece conosco é que nós queremos que Deus faça aquilo que somos nós que devemos fazer. Por exemplo, lá no versículo de número 12, Paulo vai falar assim: acrescentai, revesti, colocai sobre vós. Mas o problema é o seguinte: como é que você vai acrescentar se primeiro precisa retirar, remover? Uma mulher, por exemplo, pegar aqui o caso das irmãs aqui, ó, vai fazer a unha, vai pintar a unha, colocar o esmalte novo. Primeiro que você vai ter que fazer é remover o velho que está aí. Remover esse esmalte que está aí nas suas unhas para depois colocar o novo. Não adianta você pegar o novo e colocar por cima do velho. Assim, na nossa vida, tem coisas que é necessário tirar. Tem gente que está querendo acrescentar quando não foi removido o que precisava e necessitava ser removido, ser retirado. E por isso que a coisa não funciona. Você deve ter ouvido, se você não ouviu, volte na nossa live na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Eu falei sobre coisas que precisam ser removidas. E hoje eu vou falar sobre a última destas coisas e amanhã nós vamos começar sobre aquelas que precisam ser colocadas, que é esse versículo 12 aí, que ele está nos dizendo que precisa ser colocadas na nossa vida. Então vamos lá, porque a nossa mensagem de hoje nós vamos falar, por exemplo, como está na moda aí, né? Os isentões. Sabe quais são os isentões? Isentões é aqueles que dizem, alguns, que
que assombra os outros aí são aquelas pessoas que não têm comprometimento ou compromisso. Se você é uma mulher ou um homem e você gostaria de ter um relacionamento sério, né? Você vai querer uma pessoa que seja comprometida com você. Ou você aceita de qualquer jeito? Você aceitaria, por exemplo, que o homem que você escolheu para viver os dias da sua vida, que ele tivesse também uma, duas, três ou quatro ou mais mulheres também? Ou só você? Você gostaria que a mulher que você escolheu para passar sua vida com ela, essa mulher também pudesse deitar com quantos homens ela quisesse, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela não tem compromisso com você, você também não tem compromisso com ela. Você escolheria um relacionamento assim? Não, então você vai falar, isso aí, pastor, eu já faço. Tudo bem, então vamos para outra área aqui agora. Você tem uma empresa e os seus funcionários que trabalham para você, eles vão quando querem, chegam quando querem. Você aceitaria funcionários assim? Não, pastor, porque a empresa tem que trabalhar. Se eu estou pagando o camarada, ele tem que trabalhar, e se ele quer receber, ele tem que trabalhar. Pois é. Então, o que é isso? Isso é comprometimento. Você sabe também o que é que Deus ele quer? Deus não quer visitas. Tem gente que diz assim, eu vou na igreja fazer uma visita. Deus não está doente. Né? E não quer só uma visita esporádica. A gente visita amigos também, não é só doente. A gente visita amigos, a gente visita lugares, mas você não fica lá. Você vai lá visitar e retorna. Deus não quer visita, Deus quer um compromisso. O que eu preciso tirar da minha vida, pastor? Eu preciso deixar de ser uma pessoa descomprometida. Por exemplo, muitos pregadores, que não é o meu caso, né, eu não faço isso desde que eu aprendi sobre isso. Muitos pregadores te chamam para aceitar Jesus. Né? Olha, você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Você quer aceitar Jesus, põe a mão no coração. Você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Você que quer aceitar Jesus, você tem que vir para a igreja. Tal, essas coisas todas assim que o pessoal utiliza aí no Clube dos Salvos. E aí aquelas pessoas que querem aceitar Jesus, né, elas vão para lá e aceitam ele como Salvador. Mas elas agora, se elas quiserem vir na igreja, elas vêm, se elas não quiserem, elas aceitaram Jesus. O nome seu está escrito no livro da vida, tá, irmão? Será? Como assim? Bom, quando se refere de livro da vida, né, Deus falou sobre isso, se não me falha a memória, a primeira vez que nós vemos isso aqui foi quando Moisés estava lá no alto da montanha e pedindo a Deus o perdão pelo pecado do povo, mas Deus não queria perdoar. E quando Deus não queria perdoar, né, acho que é Gênesis 32, né? Ou, perdão, Êxodo 32. E quando Deus não queria perdoar, Moisés disse para Deus, se o Senhor não vai perdoar esse povo, então risca. É Êxodo 32, 32 também, né? Agora risca, o 31 que ele diz, assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo pecou grande pecado contra ti, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, te peço, do livro que tens escrito. Olha o que Deus respondeu aí, ó. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Deus está dizendo, Moisés,
você tem compromisso comigo. O seu nome eu não posso riscar, não. Mas eles, ou aqueles que não tiverem, esses eu risco. Pastor, isso aí é Antigo Testamento. Então tá bom, vamos para o Novo, que os crentes agora é assim, né? Tudo deles é Velho Testamento, é Antigo, é ultrapassado. Desculpa, tá, gente? Mas é bom a gente sorrir, né? Então, as pessoas, elas fazem da mesma forma, né? Alegando estas coisas com Deus. E o que Deus diz? Eu riscarei o nome daquele que pecar contra mim. Se você pegar, por exemplo, aí já é Novo Testamento, né? Você vai ver, por exemplo, que Deus vai falar da mesma forma, bem parecidinho também com esse aí, de uma outra maneira, né? Você vai ver Deus falar lá no finalzinho, no livro do Apocalipse, que aquele que mudar estas palavras, aquele que tirar ou que diminuir, o que Deus também vai fazer com ele? Vai riscar o seu nome do livro da vida. Está no Novo Testamento, não está no Velho. Aquele que tirar o que acrescentar o que Deus colocou, o que Deus vai fazer com essa pessoa? Vai tirar o nome dela do livro da vida. Vai remover. Então está no Novo. Porque Deus está falando em razão, em virtude da pessoa não ter compromisso com Ele. Tem um textozinho que eu gosto muito quando toco nesse assunto de utilizar ele. Onde é que esse texto está? Esse texto está em Ezequiel 33. Diga 33. Isso. Ezequiel 33, versículo de número 30. Né? Então, tá, até o Anilton, deixa lá, Anilton, o versículo que eu não citei, eu abri aqui, gente, vocês me perdoem, ainda bem que o Anilton colocou lá, né? Mas eu li aqui, mas não citei. Porque eu testifico que a todo aquele que ouvir essas palavras da profecia desse livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Né? Então, você me confundiu aí. Tem um outro versículo que Deus disse que riscaria deste que estão escritas. É esse aí, ó. Se alguém tal, então estão escritas, Deus tirará a sua parte. Está aí, ó. Então Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então está aí, ó. Se tirar, se acrescentar, se colocar, está acertado com Deus. Não pode ser diferente. Então Ezequiel 33, vamos para lá agora, que ele diz assim no versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por prática ou obra, né? Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para ele como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática ou em obra. Mas, quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Coisa tremenda, né? Pois é. Não tem aqueles pastores que às vezes faz falta quando vão embora? Então, mas quando estava lá, ninguém deu valor? Pois é
É a mesma coisa daquela mulher que não valoriza o marido e não tem um compromisso de amá-lo até o fim, enquanto ele está em casa, mas quando ele vai embora, lembra do que o marido era, e vice-versa. O marido que não tem um compromisso com a mulher, mas quando perde, né? Poxa, pastor, a minha mulher, né, estava sempre aqui, fazia tudo por mim, para mim. Hoje eu não tenho quem faz. Pois é, mas quando tinha, não quis ter compromisso. Agora que perdeu, né, tá vendo o que foi que perdeu. Me faz, por exemplo, lembrar de algumas pessoas por onde eu passei. Claro que não é você que está me assistindo, você sempre me acompanha. Mas eu já tive em Minas Gerais, já tive no Rio de Janeiro, já tive lá no Pará, hoje eu estou aqui. E talvez um dia não estarei mais aqui. E às vezes as pessoas dizem assim para mim: poxa, pastor, o senhor faz muita falta aqui na nossa igreja. Puxa vida, o senhor esteve aqui, o senhor foi embora, nos deixou. Mas o senhor faz muita falta. Tá bom. Por que quando eu estava lá, essas pessoas não foram para a igreja para estar com a gente? Para ter um compromisso com Deus e nos ajudar a evangelizar, ganhar almas, crescer, fazer o trabalho de Deus ali. Depois que sai, faz falta? Né? Então, é típico assim. Só depois que você perde um bom funcionário que você tinha, que você vai reconhecer que você teve um bom funcionário. Da mesma coisa, Deus está falando do povo de Israel aqui, que Ele está falando com o seu povo. Eles iam, como era de costume, eles tinham o costume de ir se assentar como se fosse o povo de Deus. Graça e paz, aleluia, glória a Deus, aquelas formalidades todinhas que os crentes têm, né? Ouvem as tuas palavras, gostam das suas pregações. Ou, pastor, eu precisava dessa palavra. Poxa, Deus usa muito o Senhor para falar comigo. É? Uhum. Só para fazer você saber de coisas legais, coisas boas, né? Tipo assim, muita gente gosta, ou eu amo ouvir o missionário fala, a gente vê que é Deus que está falando com a gente. Eu escuto, sabe, o pastor Jaime, poxa, como Deus fala no meu coração. Tá bom. Qual o nível do seu comprometimento com o que você ouviu? Às vezes, a maioria é zero. Como diz a minha mãe, entra por aqui, sai por aqui. Por quê? Porque a pessoa gosta de ouvir, só não gosta de fazer o que ouve. Aí Deus está dizendo para eles, olha, eles se assentam, ouve como se fosse o meu povo, não coloca na prática, lisonjeia com a sua boca, elogia, fala que é legal, fala que é bom, fala que era aquilo que precisava ouvir, mas o seu coração faz outra coisa. E ele pega e diz, Ezequiel, você é para eles como o Chitãozinho Chororó, né? Fazer aqui uma homenagem aqui para o sertanejo. Você é para eles como é o Roberto Carlos para os seus fãs. Eles se emocionam, eles gostam daquelas canções românticas, aquelas canções, como tem outros, porque gosto, né, meu filho? Tem uns, por exemplo, que gostam só daquela sofrência, aquela dor de cotovelo, né? Aquele negócio que fala assim, do que foi traído, chifrado, abandonado, largado, esquecido, bêbado, vagabundo, né? Mais ou menos assim. As pessoas se levam para aquelas coisas ali, né? Cada um gosta de uma situação. Mas aqui Deus está falando daqueles que gostam de música romântica, aqueles que gostam assim daquelas músicas assim que falam de amor, né? Ezequiel, que palavra! Ezequiel, que é lindo te ouvir, eu me sinto bem, meu irmão, que essas pregações suas são coisas tremendas, são coisas maravilhosas. Você tem uma voz meiga, você não vê as pessoas falando, pastor, o missionário nem é assim, o senhor é muito agitado. O missionário fala assim, né? Assim, parece aquele pãozinho de queijo de Minas Gerais com um cafezinho quente, né? Ah, tá coisa boa, hein, pastor? Puxa vida, tange bem, fala bem, né? Tudo assim, a gramática de uma forma que a gente entende, né? Aquela coisa toda. O problema é que gosta,
elogia, sente bem, mas não faz o que ouviu. Por quê? Porque não tem compromisso com quem está falando. Quem está falando não era o Ezequiel. O Ezequiel não falava dele, o Ezequiel não estava dando uma lição sobre coach ou qualquer outra coisa. Ezequiel estava dando a palavra de Deus para aquele povo viver. Não adianta eu gostar, né? Aliás, quanto mais eu tenho pregador que fala meigo e bonito, eu tenho mais, né, indignação com ele. Por quê? Porque fala de uma forma menos, né, uma forma linda, mas que é mais profunda, que dói atingindo mais a confrontação dentro de nós. E nós não gostamos quando Deus diz, faça isso, faça aquilo, larga isso, larga aquilo, para com isso, para com aquilo. Não. Nós gostamos é quando Deus diz assim, vou te abençoar, vou fazer você crescer 100 vezes mais, vou te dar casa, comida, vou te pagar as contas, você vai crescer, arrebentar na vida, você vai ser grande empresário, trabalhador, você vai ser presidente do Brasil, você vai crescer governador do Mato Grosso, você vai ser o dono do agro do Mato Grosso. Eita, glória a Deus! Pois é, isso aí eu quero. Mas quando Deus fala assim, larga seus pecados, deixa suas coisas erradas, olha o seu gênio, olha a sua maneira de ser, você é debochado, você é descrente, você é um incrédulo, você é um imbecil, para com essa coisa. Não, pastor, primeiro Deus não fala isso, quem fala isso aí é os pastores sem educação assim, é os pastores que é rude, que é grosso, que fala assim, sabe, pastor, que nem o senhor fala com a gente, o senhor é duro. É. Por que a gente precisa de marreta para quebrar pedra? Agora, no entanto, a gente não precisa de faca para cortar algodão, né, filho? Porque você puxa com a mão e o algodão abre. Mas por que a gente precisa de marreta para quebrar pedra? E Deus tem suas marretas. E se eu sou a marreta de Deus, estou satisfeito, porque pedra nós estamos quebrando. Né? Porque Deus não precisa de pedra. Deus só precisa de cascalho. Então, pedra não. Porque cascalho você faz estrada, né? Brita você faz asfalto. Deus só precisa de fazer o caminho. Então, quando Deus está dizendo aqui para o povo de Israel, olha, não é você gostar da pregação, é você ter um comprometimento com o que você ouviu. Eu me lembro, por exemplo, que algumas vezes eu já pedi para Deus para me tirar da Bíblia algumas páginas, assim como Mateus 5 e 6. Você já leu? É porque ali Deus diz assim, ó, quando vos perseguirem, mentirem, disser todo mal contra vós, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Gente, quem é que fica feliz sendo perseguido? Quem é que fica feliz quando alguém fala uma mentira acerca de você? E como tem mentira nos dias de hoje. Eu acho interessante que... Bom, deixa para lá, não tem que achar nada. Né? Mas como tem mentiras que as pessoas falam umas das outras hoje. Principalmente como Deus está dizendo aqui, ó, Ezequiel. Eles falam de ti, né? Nas suas casas, nas suas portas, junto às suas paredes, eles falam de você. Não tem aquelas pessoas que falam mal do pastor na casa delas, falam mal do pastor nas redes sociais com outras pessoas, mas só não diz quem é. Mas escuta o pastor? Escuta a pregação dele? Para quê? Às vezes até para falar mal. Por isso que às vezes eu prefiro escutar, eu prefiro assistir, né, o leão com a hiena, porque se eu ficar indignado com a hiena, eu estou falando da hiena, estou falando do leão, não vou falar de ninguém. Porque se for para mim escutar, mas esse pastor aí está fora do contexto, esse pastor aí é doido, esse pastor aí é louco, esse pastor aí é perturbado, esse pastor aí é endemoniado. Eu não sou juiz. E se eu não alcancei o nível da fé, do que aquela pessoa acredita, ou qualquer outra coisa, eu não sei, deixa isso para Deus, Deus é que sabe descomplicar essa coisa. Só que nós,
né? Como Deus está dizendo, olha, eles falam de ti junto às paredes de suas casas, dentro de seus quartos, eles falam um com o outro, mas depois eles vêm contigo. Escutam sua pregação, como o meu povo vem. Eles se portam como crente, carrega a Bíblia, veste a sua roupa, vai para a igreja, graça e paz, aleluia, louvado seja Deus, Deus é bom, Jesus te ama, nós estamos juntos, estamos contigo, tá nada. É só gogó. Deus não quer que eu só saiba o que eu preciso fazer. Deus quer que eu faça. Jesus chamou seus seguidores, boa parte deles, claro que foi só a 2 que ele dirigiu, lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, quando ele falou com aqueles 2 discípulos, dizendo para eles, honestos e tardios de coração. O que é honesto? Tolos. Para compreender tudo o que diz a Escritura, Jesus passou 3 anos falando com ele que ele ia morrer e ressuscitar, e eles não... Por quê? Porque não tinham compromisso com as Escrituras. Tem gente que vem na igreja. Deixa eu só falar uma coisa para você, ó. Um bom estacionamento, se tivesse um manobrista, melhor ainda. Se tivesse até um ônibus para pegar em casa e trazer na igreja, uma van, um Uber, que a igreja pagasse para ir buscar, ainda seria melhor, né? Como um dia aqui, por exemplo, eu estava falando com algumas pessoas que vão nas casas buscar as pessoas, que não são aquelas que pedem para vir, não. Para ir buscar, não. Vou buscar para poder trazer para a igreja. E o dia que você não vai buscar, elas vêm? Não. Mas, quando elas vão para o baile funk, no caso aí, às vezes, a juventude, né? Quando elas vão para o baile funk, o dono do baile vai buscar? Não, eles pegam o Uber e vão. Então, por que para ir para o baile funk, ou para ir para a discoteca, para a boate, eles pagam e vão? E para vir para a igreja você tem que buscar. Por quê? Você não está vendo que eles não têm compromisso com Deus? Ah, pastor, mas vai que a gente vai lá, busca, leva e tal, e depois a pessoa passa a ter um compromisso com Deus. Tá bom. Você conseguiu, você ganhou, né? Você venceu. Mas, o que Deus está dizendo? Como é que eu posso ter um compromisso com a minha diversão, com a minha carne, a festa do final de semana, todo final de semana eu estou lá porque eu tenho um compromisso com os amigos do futebol, eu vou para o futebol porque eu tenho um compromisso, que eu tenho que estar lá para jogar bola com eles, divertir com eles, eu tenho compromisso. Mas com Deus não, eu venho na igreja quando eu posso, quando eu quero, eu faço o que eu quero, eu leio a Bíblia se eu quiser. E sabe por que nessas horas tem gente que fica doente, recebe oração, bebe água ungida, pega sal ungido, pega azeite ungido e nada muda a vida dela? Porque não tem compromisso. Em 1992 eu cheguei na igreja assim, graças a Deus Jesus não fez para mim o que eu pedi para ele. Por quê? Porque um dia Deus falou comigo, ô Carlos, eu curo você, você vai fazer o quê? Eu liberto você, eu abençoo você, para você fazer com mais avidez o que você já está fazendo até aqui? Porque Êxodo 15, 26, Anilton, o que está escrito aí? Ou é 26, 15? Eu também não sei. Eu acho que é Êxodo 15, né? O 15, 26. Ele diz aí, ó, e disse ao Senhor, perdão, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Deus está falando de quê? Compromisso. O que vai acontecer, Carlos? Ele diz assim, nenhuma das enfermidades porei sobre ti das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tem gente que diz assim, se Deus me sarar, eu vou para a igreja. Por que você não tem logo um compromisso com Deus que ele sara você? Ele vai sarar você para quê? É o que Deus está falando com o povo de Israel.
Estavam no deserto, com medo das doenças, com medo das enfermidades, não tinha pronto-socorro, não tinha hospital, nem de campanha. Não tinha, as barracas estavam lá, mas não tinha nada, não tinha remédio, não tinha, né, se tivesse ali um mel com alguma outra coisa, não tinha uma raiz, não tinha uma planta, não tinha nada. E aí? Como é que faz? Como é que fica? Né? Então Deus disse para eles, ó, se vocês ouvirem, se vocês fizerem, Deus está dizendo, se você tiver um compromisso comigo, as doenças que veio sobre o Egito, porque o povo estava com medo, olha, eles viram as pragas que caíram sobre o Egito, eles viram as enfermidades que trouxe morte, que trouxe destruição, que trouxe miséria, que trouxe o caos no Egito. E eles falaram, e se acontecer com a gente aqui no deserto? Nós estamos lascados, cara, nós estamos roubados. E Deus, para acabar com aquele medo dele, Deus disse assim, ó, o Egito não tinha compromisso comigo. Se vocês tiverem, eu sou o Senhor que sara vocês. Agora, se vocês não tiverem, o Egito é logo ali. Né? É algo mais ou menos assim que Deus está dizendo. Como lá na frente você vai ver também, acho que aí é o 25, 26, agora eu não me lembro. Não, o Anilton vai procurar ali, vai colocar ali. Que ele disse assim, ó. Como é que tá lá, meu Deus? Até pulei aqui, até perdi aqui o fio da meada aqui, que botou outra coisa aqui na minha cabeça. É o 26, deixa eu pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o Êxodo aqui. Os olhos estão dando um ardor aqui, mas passa. Às vezes os dias mal dormidos, não que é perturbação não, né, gente? Mas coisas boas. Então, o Senhor Deus disse para eles, cadê meu pai? Não, é esse aqui. 23, Êxodo 23. Aí, tá aqui. Eu creio que seja, né? Também não sei também se é não. Mas acho que seja. Êxodo 23. Não. Deus diz assim, ó. Mas, se diligentemente, versículo 22, se diligentemente ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo de seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então, o que Deus está falando? Se vocês tiverem compromisso comigo, eu também vou ter compromisso com vocês de defender vocês e de enfrentar o que vocês enfrentam. E lá no 25, 23, 25, ele diz assim, ó, servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quando é que Deus tira e quando é que Deus dá? Quando eu tenho compromisso com Ele. Pare de ser descomprometido. Pare de ficar só frequentando igreja. Né? Tenha um compromisso com Deus de ouvir e de colocar na prática o que você aprender de Deus. Você vai ter a sua vida completamente transformada. Para com essa coisa de ser um visitante. Não vai para a igreja nenhuma para visitar, não. Vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus e para ter com Deus um caminho a ser seguido. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então tem um compromisso com Deus, Ele vai ter compromisso com você. Vamos terminar aqui a nossa oração. Quero só lembrar que hoje às 15 e às 19 horas, a reunião da família na rua 13 de junho, 1033, aqui no centro de Cuiabá. E quarta-feira agora, às 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 7 da noite, é o culto da família, nesta quarta-feira. Dia 3 de dezembro, que está chegando aí, o mês de dezembro, o último mês do ano, dia 3 de dezembro, a Igreja da Graça de Deus, né, aqui, os homens aqui do Mato Grosso, terão um congresso às 16 horas, o Congresso dos Homens que Vence, com a presença do Ronaldo André, aquele cantor. Cadê a música do Ronaldo André? Não pode colocar, né? O YouTube bloqueia. No Facebook até aceita. O Facebook
Facebook não é, né? Mas tem uns aí que é... Não vou falar mal também não, porque deixa eu botar um canal lá que por onde a gente está passando, né? É as normas, as regras, a gente tem que respeitar e fazer dentro do possível. Mas nós teremos aí o Ronaldo André, vai estar aqui na reunião dos homens no dia 3. Vai estar no dia 4 também, que dia 4 de dezembro é o dia mais importante do ano de 2022, é dia 4 de dezembro. Não, por que você está dizendo isso? Porque procura se informar, que você vai ver que é o dia mais importante do ano 2022, vai ser dia 4 de dezembro. Então, o Ronaldo vai estar comigo às 7 horas da manhã e às 19 horas, tá bom? 18 horas, perdão. Nesse mesmo endereço. Aí é para todo mundo, para as mulheres, para a família, para os jovens, para os meninos, para as crianças, todo mundo cantando com o André, né, nesse dia, Ronaldo André, nesse dia 3 com os homens, dia 4 com todo mundo. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração de hoje. Vamos parar, vamos fazer um compromisso com Deus. Não estou chamando você para aceitar Jesus, não. É mais profundo, é ter compromisso. Fecha os olhos. Senhor Deus, em o nome de Jesus, quando o Senhor chegou ao lago de Genesaré, Pedro estava lavando as suas redes. Quantos estão, Senhor Jesus, lavando suas redes porque nada apanharam? Às vezes tristes, ao ter que voltar para casa com uma notícia ruim. Apesar de tudo isso, essa pessoa parou para ouvir esta live. E ela não parou por acaso. O Senhor parou para mostrar a todos nós o que o Senhor é capaz de fazer quando nós temos um compromisso com o Senhor. Porque quando o Senhor pregou, o Senhor ensinou as pessoas que ali estavam, até utilizando o barco de Pedro, o Senhor, após ter ensinado, o Senhor disse para Pedro: vá até o mar alto e lance as suas redes para pescar. Pedro lhe respondeu dizendo: pesquei a noite toda e nada apanhei. Mas porque mandas, lançarei as redes. Quando nós nos comprometemos para fazer o que o Senhor nos sugeriu, para seguirmos a direção que o Senhor nos deu, meu Pai, não há como dar errado. As redes de Pedro se encheram, os barcos se encheram. Aquele barco que veio vazio, aquelas redes vazias, agora estavam cheias, quase a ponto de naufragar. De tamanha foi a bênção que o Senhor deu. Porque todas as vezes que o homem se compromete contigo, o Senhor já está pronto para mudar a vida do homem. Como eu disse para estas pessoas, não vim chamar elas para aceitar um Salvador. Vim chamar elas para aceitar o Senhor, aquele que vai dirigir, aquele que vai orientar, aquele que vai conduzir, aquele que vai pegar e vai levar. Abençoa, Senhor Jesus, esta mulher. Abençoa, Senhor Jesus, este homem que está dizendo: a partir de hoje eu vou ter um compromisso com Deus. O que eu aprender, o que eu receber, eu vou aplicar, eu vou colocar na minha vida, vou deixar de ser um ouvinte, vou me tornar um praticante. Senhor Jesus, então abra os céus, que aqueles que estiverem doentes agora, o Senhor os cure e o Senhor os restaure plenamente. As portas que fecharam sejam abertas, os caminhos embaraçados sejam desembaraçados agora. Que as bênçãos aonde houve a miséria, a escassez, como Pedro nada apanhou, mas comprometido contigo, as redes se encheram. Enche, Senhor, essa boca vazia, essas mãos vazias, ó Deus. Coloque a tua bênção e confirme a palavra que saiu da boca de seu servo. Pois ela não é minha,
ela é sua. E onde ela encontrou um lugar, que ela também encontre agora a provisão e a execução do que esta palavra traz. Abençoe o teu povo, sobre eles vem a tua bênção. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, minha gente, olha, está feita a oração em seu favor, e se você foi bom para você o que você ouviu, fale com a sua família, transmita, leve, encaminhe para outras pessoas esta palavra que você acabou de ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. As contas da Igreja da Graça de Deus para você que é dizimista, para você que é ofertante, pode ser de qualquer Igreja da Graça, são as mesmas, tá? Se você é da Igreja da Graça, de qualquer lugar do país, tá aí, ó. São essas contas aí. Você pode utilizar, fazer a transferência do dízimo de uma oferta, entregar lá para o seu pastor, para que ele possa ali encaminhar para a nossa direção. Se você não frequenta a Igreja da Graça nenhuma e Deus tocar no seu coração para você assim proceder, né? Ou se você é daqui da nossa live, faça encaminhe para nós neste telefone que está aí no seu vídeo, tá bom? Deus lhe abençoe, Deus te guarde, fique na paz, fique na fé. Eu fui.